Olá, minhas amorinhas, tudo bem? Um pouco mais sobre como é se organizar e como é fazer uma viagem de cruzeiro. Como vocês já viram, eu já gravei vários vlogs e recentemente eu postei um tour pelo último navio que eu fui, que foi o MSC Preciosa. Inclusive eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês assistirem. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo que não tem muita gente falando sobre isso, só tem mostrando o navio, fazendo vlogs sobre as cidades que o navio para, falando o quanto é bom fazer um cruzeiro. Mas assim, tirando a parte do ir para o navio, mas antes de ir para o navio você tem que comprar. E o que está incluso? Então surgem muitas dúvidas, então... Se você não tem um agente de viagem, se você não compra por uma agência, como algumas pessoas compram pela CVC, e como nós temos um agente de viagens, mas pela primeira vez quando a gente foi, a gente não comprou por esse agente de viagens, a gente comprou no segundo cruzeiro que a gente fez, então foi tudo muito novo pra gente, a gente não sabia o que estava incluso, não sabia o que tinha que comprar, não sabia que existiam diferentes tipos de cabine, então... Surgem muitas dúvidas e assim como muitas pessoas que veem os meus vídeos e eu vi nos comentários que falaram que tinham vontade de fazer um cruzeiro, então eu falei, por que não fazer um vídeo, sabe? Pra quando a pessoa quiser comprar, ir lá no meu vídeo e saber que tem tal tipo de cabine, que tá incluso tal coisa, que você tem que comprar tal coisa, que a moeda no navio é tal. Nesse vídeo eu vim falar isso com vocês e... que não é tão complicado quanto parece, mas tem algumas coisas que é bom ser esclarecido. Brasil, e eu digo especificamente em Santos, que é o local onde eu moro, mas aí se você morar no Rio de Janeiro, ou se você morar em qualquer outro estado do Brasil, você tem que saber que os navios, eles saem do Rio de Janeiro, de Santos e de Salvador. Então, os portos, eles são esses. Se você mora no Espírito Santo, se você mora em Amazonas, se você mora no Sul, que você vai ter que desembolsar do seu estado, da sua casa, para um desses portos e você vê qual é o porto mais perto de você, basicamente é isso. E assim, né, gente, o navio não vai passando na casa de cada um, ele tá lá parado e você que vai ter que ir até ele. Basicamente, quando você pensa em fazer um cruzeiro, geralmente as três companhias mais famosas, assim, as três empresas mais famosas de cruzeiro é a MSC, a Costa e a Pullmantur. E desses três, o Pullmantur é o menor de todos, assim, menor mesmo. Ele tem menor quantidade de andares, ele tem... o comprimento dele é menor, a capacidade de máxima de tanto de tripulantes quanto de passageiros é menor, mais barato também. E eu não posso dizer a experiência pra vocês, porque eu nunca fui no cruzeiro da Puma. Já o da Costa, que eu tenho em mente, tem o Costa Favolosa e o Costa Fascinosa, se eu não me engano, acho que são esses nomes. E aí o Costa já é um pouco maior, ele já é um cruzeiro mesmo grande, então ele tem maior quantidade de andares, ele tem maior capacidade. E eu também não posso dizer pra vocês a experiência, se é bom ou não, porque eu realmente não fui no Costa ainda, mas eu tenho muita vontade de MSC, que é um dos maiores navios que já passaram aqui no Brasil, se não for o maior. Assim, que eu digo pra viajar, não só pra passeio, assim. Que é o MSC... Nossa, a MSC tem vários. Tem MSC Esplêndida, MSC Preciosa, MSC Música, MSC Lírica, MSC Orquestra. Então tem vários. Então você tem que se guiar em saber, na temporada, qual é que vai vir para o Brasil. E aí você vê... temporada 2017-2018. O que isso quer dizer temporada 2017-2018? Porque os navios, eles chegam aqui no Brasil geralmente no final do ano. Então eles chegam em novembro, dezembro. Esse ano eles vão chegar em novembro. E a temporada deles, ela acaba em abril de 2018. Então por isso que se chama temporada 2017-2018. Pensa em qual empresa você quer ir e a primeira coisa que todo mundo faz é entrar no site. E aí você vê a data que você tem vontade de ir. Talvez porque você vai pegar férias em dezembro por causa das festas de fim de ano. Você queira ir no começo, num cruzeiro de 4 dias porque você ainda não foi. E aí você tá com medo de enjoar, porque foi o que a gente fez na primeira vez, que a gente foi num cruzeiro de 4 dias. No próximo cruzeiro a gente fez realmente cruzeiro para
o carnaval em Salvador. E por que eu quero dizer cruzeiro? Porque quando são viagens de 4 e 5 dias, quando eu digo 4 dias, são 4 dias e 3 noites, e 5 dias e 4 noites, esses são chamados viagens de mini cruzeiro. Porque o cruzeiro mesmo, eles são de 8 dias e 7 noites. Agora, em relação às cabines. As cabines é onde você vai dormir, é tipo como se fosse o seu quarto no hotel. É o quarto no navio, é chamado de cabine. E existem alguns tipos de cabine. Até então eu pensava que existia só uma e não, gente. São vários tipos de cabine e, consequentemente, vários preços diferentes. A cabine interna, você não tem a visão do mar. É como se fosse um quarto de hotel mesmo. Só que é um quarto de hotel meio estranho, porque ele não tem janela. E eu fui de cabine interna no meu primeiro cruzeiro, por eu não querer ver o mar, por eu ter medo do mar. E aí, os meus pais, eles foram de varanda, mas eu fui com a minha tia, com a minha prima, e a gente foi de cabine interna. Você entra na cabine, tem o banheiro, aí tem a cama, e no lugar que da janela seria um espelho. O outro tipo de cabine é a cabine externa, que é a cabine de vista pro mar. Então, ele tem aquela janelinha, sabe aquela janelinha que quando você vê o navio de fora, você vê umas janelinhas? Então, aquelas janelinhas ali são o quarto das pessoas, as cabines. Então, você tem o seu quarto e no lugar do espelho da cabine interna, você tem uma janela redonda que dá a vista pro mar. E assim, eu fiquei meio receosa dessa, eu nunca fui nessa porque eu acho que eu daria muito má impressão. Mas as pessoas que geralmente foram acham que é tudo maravilhoso. Porque, gente, sinceramente, você só vai pro quarto pra dormir, então não fica se apegando muito no quarto. A cabine externa, que é a de vista pro mar, é um pouquinho mais cara que a interna. E cabine é cabine com varanda. Eu quebrei as minhas pernas, que eu falei que eu não me daria bem na cabine de varanda, porque eu estava vendo o mar. E quando eu fui na cabine de varanda, eu fiquei encantada pela cabine de varanda. Você acorda e você dá de cara pro mar. Então, assim, você chega no quarto, tem a cama, é uma disposição totalmente diferente. E aí você tem uma porta que você abre pra uma varandinha, assim, onde tem duas cadeiras, uma mesinha assim, e aí tem a fachada assim, e aí você dá de vista pro mar. Literalmente, é uma varanda para o mar. Então você pode tomar uma brisa, você vê quando tá chegando em terra firme, você vê quando tá escurecendo, quando tá dando pôr do sol, nascer do sol. Então você vê tudo o que acontece. Inclusive nesse último, eu achei que eu estava louca, mas eu não estava. Eu vi golfinhos, sabe, pulando. Era pôr do sol, acho que a gente tava voltando de Ilha Grande. Gente, os golfinhos assim pulando e, gente, foi tão lindo. E eu fiquei apaixonada pela cabine de varanda. E ela, por ter essa visão pro mar, ela é um pouquinho mais cara. Tirando essas cabines, tem alguns setores que eles têm os seus privilégios, né? Por poder também pagar muito mais caro. Por exemplo, a MSC Áurea, eu não sei muito o que ele inclui, assim, mas eu acho que ele tem café da manhã específico, você pode tomar café da manhã na sua própria cabine. A cabine em si, ela é mais sofisticada, ela é maior, então... Mas uma coisa que eu não vi, pelo menos no caso do MSC Preciosa, que a varanda do MSC Áurea, eu acho que ela deveria ser maior por eles estarem pagando mais caro. Porém, a nossa varanda, que era da varanda comum, vamos dizer assim, era muito maior que da MSC Áurea. Então, eu não vi tanta vantagem em relação a isso. Mas eu acredito que tenha outros setores, outros privilégios. E aí tem o mais top de todos, o setor mais top, no caso da MSC, que é o MSC Yacht Club, que você acessa 2 andares exclusivos pra você. Você tem mordomo, dentro da sua cabine você tem banheiro de hidromassagem, você recebe o café na sua cabine, e é o café todo sofisticado, com geleia, com pão de queijo, com coisas totalmente incríveis e totalmente chiques, e por isso você paga muito mais caro por isso, para ter esses privilégios. Nada de graça nessa vida. Tudo bem claro que todas as cabines, elas têm capacidade de 4 pessoas, de até 4 pessoas. Geralmente vem uma cama de casal ou 2 camas de solteiro, e aí geralmente puxa a cama de cima. Por exemplo, no primeiro cruzeiro que eu fui, eu dormi tipo num beliche assim, sabe? E só no caso do Yacht Club, que não se limita a 4 pessoas, limita-se a mais, que é o MSC Família. Yacht Club Família, tipo assim, eu acho que, não sei quantas pessoas cabem, mas eu acredito que caibam até acho que 7 ou 8 pessoas, se eu não me engano é isso. Na hora de comprar a cabine, você pode selecionar lá na hora da compra Super Bingo ou não seleciona esse Super Bingo. Então o que quer dizer esse Super Bingo? O Super Bingo quer dizer que
Como diz o próprio nome, bingo, você vai ser sorteado. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Você comprou uma cabine de varanda com a Super Bingo. Então você pode cair em qualquer andar. Você não pode escolher a cabine que você vai ficar. Você vai cair em qualquer cabine. Então as cabines com varanda são a partir do 8º andar. É o 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e aí o 13º é a áurea, não conta. Então são esses 5 andares. Então você pode cair em qualquer um desses 5 andares. E se você não apertar esse Super Bingo, é porque você pode escolher a sua própria cabine. Você escolhe, eu quero a cabine tal, no tal andar. A gente acaba comprando Super Bingo porque é mais barato, sim. Mas também, por exemplo, no caso da varanda, é muito arriscado você comprar no Super Bingo, porque se você pegar a varanda no 8º andar, assim, você vê um pedaço do bote. Eu acho que seria uma impressão do caramba você ver um bote, ao invés de você ver o mar, você vê um pedaço do bote, sabe? Então é bem arriscado comprar o Super Bingo, mas você também paga menos por isso.